Eu vou dar mais uma introdução aqui, tá, pessoal? Só para a gente, quem não pegou a aula, pegar daqui uma breve introdução. A gente já está no segundo slide, mas o intuito dessa aula é a gente falar sobre política no trabalho, né? E entender que a política, ela também está dentro do trabalho. Nós, como seres humanos, a gente vive política todos os dias. É, então, a gente, por definição, não pode se excluir, porque se excluir é, em si só, uma posição política, né? Então, como que a gente consegue jogar, com a política a nosso favor, atender os nossos interesses? E o trabalho é o ambiente mais intenso de convívio político, porque você está a todo momento lidando com pessoas que não necessariamente são seus amigos, mas que têm interesses de crescimento, de interesses pessoais e profissionais tão grandes quanto o seu, né? Então, só terminando o ponto do vendedor, o vendedor ele tem que, além de ter que administrar um ambiente político interno saudável para ele poder crescer na empresa, ele precisa monitorar e sentir o ambiente político no cliente, para saber quem ele vai abordar, como ele vai abordar e, e de que forma ele vai usar aquela pessoa para poder abrir eventualmente uma agenda com outra, para evoluir a agenda na progressão daquilo que ele quer no final do dia, né, o objetivo dele. Então, assim, essa questão da postura política, ela é muitas vezes distorcida com aquele tipo de, eu não quero fazer parte de política, cara, isso me gasta uma energia, cara, eu não suporto, não tenho estômago por isso. Eu vejo muito isso acontecer, tá, gente? E eu era um cara que fazia isso, tá? Ou seja, eu era um reclamão, né? Então, com certeza, vocês vão se deparar com esse tipo de perfil. Agora, eu pergunto para vocês, reclamar é uma saída? Para reclamar, eu acho que não é uma saída. E não deve ser uma saída. Porque é o seguinte, reclamar não te coloca em vantagem com relação a nada em comparação a outra pessoa. Você reclamar da vida é simplesmente você ficar onde você está exatamente sem qualquer tipo de ação. Então não adianta eu reclamar da vida. Existe uma coisa que eu levo para minha vida que é o seguinte: o que está no nosso controle, o que não está no nosso controle. Cara, existem coisas que realmente não está na nossa alçada, né? Por exemplo, a decisão de um executivo que está duas camadas além da sua. Tem coisa que a gente tem ação, entendeu? Que é defender as nossas ideias, fazer alianças dentro do grupo, promover um ambiente saudável na empresa. Então, quando a pessoa, você vê muita gente, aquela pessoa só reclamando, eu acho que ela tem um problema, assim, sabe? Então, não, nunca adotem, como vocês perceberem que você, puta, meus cara, reclama, 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 mas vem com um problema, e nunca vem com uma solução. Você pode começar a ser visto na empresa como aquele cara que só se queixa e começa a não ser levado a sério. Tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Os sugadores de energia. Exatamente. Tem um monte, né, Poli? Assim, eu sou um cara que no dia a dia é aquela coisa, é um caldo de gente, né? Na empresa você conversa com todo tipo de gente e são pessoas que começam a falar e você já sabe qual que é a vibe, assim, só que você tem que ouvir, né? Fala, cara, vamos fazer uma meditação interna e vamos ouvir essa pessoa. Diego, É. abrindo um parêntese aqui, essa é a minha vida diária. Um dos meus papéis lá na empresa Hum. é fazer desdobramento de metas Uhum. e acompanhar e garantir aí a governança, né, como um todo. E, cara, tem dia que é de manhã até o último horário em reunião,
e pensa assim, a energia que eu tenho que colocar para não deixar as coisas devagarem e não chegar a lugar nenhum, porque é só reclamação, é só reclamação. E aí eu tenho que ativar o modo psicóloga e ouvir um pouquinho, mas resgatar a galera para o que interessa. Então, isso, cara, é bem difícil lidar. Mas eu posso te falar, isso aí é o que eu chamo de política. Assim, você poderia, a sua vontade interna, o seu eu, era às vezes mandar todo mundo pra puta que pariu. Só que você tem que ter a postura de ouvir as pessoas. Faz parte do jogo, entendeu? Exato. Então, tudo é política, tudo é você administrar ambientes para você, querendo ou não, se colocar no grupo e você entregar o que esperam de você no final do dia, né? Então, essa galera que só reclama, só reclama, só reclama, uma hora da merda, cara. Uma hora da merda. Eu falo por experiência própria. Então, assim, dando essa introdução, falar um pouco de política fora do contexto de trabalho, né? Digamos, e aí a gente fala de política, a gente passou por momentos tensos aí recentemente de política no país, porque é sempre muito complexo falar de política, porque a política muitas vezes envolve paixão, não envolve razão. Então, a arte disso aqui é tentar entender como as pessoas funcionam, para, diante disso, agir racionalmente a seu favor, né? Porque quando as pessoas elas agem com emoção, cara, pode ter certeza que alguma coisa não vai sair da forma que ela previu. Porque começa a externar piloto automático de coisas que faltam a ela. Então, por exemplo, se uma pessoa muito invejosa no trabalho, significa que ela é fraca em outras, né? Tem aquele ditado, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, quando as pessoas agem por impulso e paixão, tem que aprender, às vezes, ler essas pessoas para saber como se você se porta diante delas, sem emoção. O trabalho, eu sei que é difícil, tá, gente? Assim, todo mundo aqui é ser humano, eu, às vezes, passo por momentos ainda que, puta, dá vontade de arrancar os cabelos, mas só contar um pouco de uma experiência, eu aprendi, ainda novo, depois que eu comecei a ficar puto com algumas situações do trabalho, quando eu ficava bem, assim, estressado, eu acho que eu até falei isso no Critique alguma vez, eu ia no bebedouro, enchia o copinho de água e ia dar uma volta no andar. Por quê? Porque eu sabia que eu estava possuído por alguma coisa enviesada, que ali eu estava puto, e que eu tinha absoluta certeza que tomando um copo de água e dando uma volta no quadrado, no andar, eu ia pensar talvez 3 vezes para tomar uma ação melhor, né? Então, procurem separar sempre a emoção da razão, principalmente em decisões difíceis, tá? Então, o que que acontece? O que que a gente vai abordar, não necessariamente nessa mentoria, mas ao longo das outras aqui que a gente vai ter junto? Cara, como que a gente consegue construir relacionamento com pessoas difíceis? Como que a gente consegue conquistar aliados e influenciar pessoas? Encarar conversas difíceis, porém construtivas, né? Lutar por recursos, ascender na hierarquia sem criar desavenças, né? Então isso é muito difícil, né? Quando você consegue ter o objetivo de promoção ali, você consegue se destacar. Tem um outro ditado muito interessante, né? Que todo prego que, prego que se destaca é martelado, né? Então, a gente não vai estar imune nisso, tá? Crescer na carreira significa criar haters, né? Falando do bom dialeto da internet aqui, você vai ter adversários aí. Não que você queira ser adversário de alguém, mas você vai
você vai ser um adversário necessariamente de outras pessoas, porque infelizmente em toda empresa tem esse tipo de perfil, né? Então, por exemplo, lidar com o queridinho do chefe, né? Como que a gente pode sair do outro lado com um perfil desse? Relacionar-se com colegas que cometem bullying e com panelinhas, né? Reivindicar o conhecimento dos seus méritos, evitar jogos de poder e rivalidades e trabalhar com colegas competitivos. Tudo isso acontece diariamente nas empresas e faz parte do ambiente político dentro da cultura corporativa. Tá? Existem culturas que são mais horizontais, ou seja, as pessoas olham mais para o lado, colaboração, hands-on, né? Tipo, vamos fazer tudo junto, o chefe dá autonomia na ponta, e aí você tem talvez um ambiente mais colaborativo e não tão competitivo. Mas tem empresas ainda tradicionais, mais verticalizadas, onde, cara, um querendo passar a perna no outro, pessoas competindo entre si o tempo todo, que às vezes gera um ambiente meio hostil ali para quem está preocupado em construir algo em equipe, trabalhar em equipe, enfim, tem um perfil um pouco diferente, tá? Então, primeira coisa, situações de conflito, né? Se a gente pudesse enumerar aqui, situações de conflito. Existe, por exemplo, a situação onde o chefe pode colocar você contra os seus colegas. Como que isso acontece, tá? Eu já passei por situações onde eu tinha um par do meu lado, lá no começo, em operações, e ele dava a mesma tarefa para as duas pessoas, ou ao mesmo conjunto de tarefas para as mesmas pessoas. Não necessariamente delimitando essas tarefas, o que cada um vai fazer. O que acontece? Dá merda. Isso aí dá merda. Por quê? Porque automaticamente, se você tem duas pessoas ali que querem mostrar trabalho, agradar o chefe, ir atrás de uma promoção, elas vão começar a competir com relação a essas tarefas e como elas se portam no relacionamento com o chefe. Por quê? Porque não existe clareza na execução dessas tarefas. Então, pensa quando o chefe em cima, ele simplesmente não descreve, deixa claro o que cada um tem que fazer, automaticamente essas pessoas que estão na equipe vão olhar para o lado assim e falar, cara, eu vou fazer a maior quantidade de trabalho e para eu poder me sobressair mais. E a outra, puta, eu vou chegar mais perto do chefe porque eu quero posar de líder, né? Foda-se quem tá fazendo mais trabalho, entendeu? E aí rola uma distração entre as duas pessoas e não necessariamente com foco no objetivo do que precisa ser entregue, que é o objetivo, cara, do trampo, da estratégia da empresa. Então, isso acontece, existem casos. Eu vou até, quando eu disse para vocês que eu trouxe literatura, eu tenho até um caso aqui que eu queria ler para vocês, e depois eu queria saber de vocês, se vocês já se depararam com esse tipo de situação na empresa de vocês, tá? Deixa eu ler para vocês o depoimento dessa funcionária aqui. O que aconteceu? Trabalhei numa pequena empresa, na qual eu e uma colega tínhamos o mesmo cargo, mas, na prática, funções muito diferentes. Nosso chefe não via problema nessa ambiguidade, mas isso criava tensão. Eu gerenciava uma equipe, e a minha colega não, mas ela era muito mais influente e aproveitava qualquer oportunidade para me prejudicar, falando mal de mim para minha equipe. Meus subordinados me defendiam, mas não gostavam nada da situação. Ao longo, ao longo do tempo, me procuraram muitas vezes para me contar o que estava acontecendo. Então, essa é a impressão de uma das pessoas da equipe.
da qual esse chefe jogou lá uma tarefa mais ou menos que parecida para as duas. O que eu fiz? O que ela fez diante dessa situação? Expliquei a situação ao meu chefe e ele disse: não se preocupe, eu vou cuidar disso. Imagina que ele houvesse falado com a minha colega, porque por 2 ou 3 meses... Ah, tá. Imaginei que ele tivesse falado com a minha colega, porque por 2 ou 3 meses ela parou de agir assim. Então, ela deu uma parada nesse tipo de postura com a outra, né? Mas depois disso, ela começou a enviar e-mails desagradáveis sobre mim, às vezes me copiando entre parênteses, sem querer. Olha só. Então, percebi que é fácil manipular as pessoas que agem dessa forma. Olha só como vai rolando as tretas psicológicas, né? Porque elas estão convencidas de que os outros querem prejudicá-las. O que eu falei para vocês, todo excesso esconde uma falta, né? Então, você imagina o que ela percebeu. Como ela tinha essa necessidade de depreciar a imagem da companheira, significava que ela leu que ela era fraca. Então, ela usou isso a favor dela. E dessa forma, porque elas estão convencidas que os outros querem prejudicá-las. Com isso em mente, foi fácil retaliar. Eu dizia coisas do tipo, ela chegava no meio do quadrado e falava assim, da baia, né? Tive uma reunião com o dono da empresa hoje e o nosso papo foi ótimo. Isso enlouquecia, porque eu dava a entender que estava tendo conversas exclusivas com o chefe. Não era verdade, mas ela não sabia. Certo dia, ela perdeu a cabeça na frente de todos. E ela foi demitida mais ou menos na mesma época em que eu deixei a empresa. Então, olha só que coisa louca. No final do dia, ela deixou a empresa. Não disse aqui explicitamente o motivo, mas entendo que já estava num ambiente de merda. E a amiga que falava mal dela foi demitida por esse episódio. Então, cara, a pergunta que eu falo para você é o seguinte: a ação dessa moça que manipulou, que não aguentava mais, que conversou com o chefe, viu que não estava dando certo e, puta, e resolveu jogar na mesma moeda. Foi uma ação correta ou não? Na minha opinião, não. Não tem certo e Tem errado. outras formas de... não tem certo e errado, mas na minha opinião, eu não faria isso. Perfeito. O que você acha, Enio? Moralmente, né, Diego, é uma coisa muito fora do correto, né, vamos dizer. Porém, eu acho que no meio corporativo, isso acaba sendo uma coisa meio que comum, né, cara, de acontecer na empresa. Não era para acontecer, né, mas infelizmente acontece. Eu não vejo como uma situação ruim, sabe? Eu vejo que era uma situação de competição que talvez fazia com que as duas tivessem fôlego para continuar na empresa, mas talvez o problema não era nem de uma nem de outra, e sim da corporação que permitia isso, entendeu? Uhum. Eu queria até dar um exemplo, se tiver tempo aqui. Por favor. Agora, eu entrei em uma empresa agora, né? Eu estava há 2 anos fora do mercado corporativo, que eu estava com a minha empresa e tal. E aí, quando eu entrei, eu fui pisando em ovos, porque eu já tinha experiência com empresa multinacional, empresa grande, então eu sabia que existe muito ciúme dentro dessas corporações. E aí, eu fui contratado meio que para liderar uma equipe de pessoas que estão trabalhando para um cliente nosso, e isso já despertou um ciúme grande dentro da equipe, até porque eles me contrataram em um cargo, igual a menina falou, né, que tipo, ela foi contratada em um cargo igual às outras pessoas, só que ela assumia funções além da expectativa do cargo, né? E aí eu comecei a aproveitar a minha experiência profissional, peguei questão de edição de vídeo, eu até te mandei um material que eu tinha feito lá para a empresa, e isso, cara, quando bateu na liderança, né,
na minha liderança foi muito positivo, só que quando bateu acima da minha liderança, gerou muito ciúme, sabe? Ciúme de todos os setores, do marketing, do pessoal do próprio setor que eu estou trabalhando. Então, assim, eu comecei a ser perseguido por um funcionário da empresa que tem cargo de chefia na empresa, ele é gerente, sabe? E aí eu comecei a achar estranho, porque, né, como que um gerente está me perseguindo? Eu fui descobrir que ele estava achando que eu tinha entrado na empresa para substituir ele, por causa de fofoca interna. Abri uma vaga no LinkedIn, alguém viu, eu acabei de ser contratado e assumi uma função de liderança, na cabeça das pessoas o Enio foi contratado para assumir o cargo dele, entendeu? Então eu fiquei numa situação muito delicada, mesmo pisando em ovos, mesmo indo com muita cautela, sabe? Porque, igual você falou, quem começa a sobressair, né? Porque a empresa não tinha soluções. Eu comecei a apresentar soluções para eles, para diminuir horas de trabalho, para reduzir custos, né, operacionais. E aí, quando as pessoas começam a sentir que vai acontecer uma mudança, a mudança ela é vista como uma mudança negativa, sabe? Perfeito, É bem complicado. perfeito, perfeito. Obrigado aí pela contribuição, Poli e Enio. Assim, o ser humano não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana. Então, ser humano, ciência humana não é nada exato, nada exato. Mas o que dá para a gente perceber desse case? A moça, ela, teoricamente, ela quis se defender de uma situação que ela estava sofrendo num ambiente que começou com o chefe. Então, o chefe, você vê como a liderança é importante, né? Se o chefe tivesse delimitado, conversado, definido o job description, o nome do cargo de cada uma, as tarefas, provavelmente isso não teria acontecido. Mas como aconteceu, a pessoa reagiu daquela forma. Primeira coisa, ela escalou em vez de tentar apagar um incêndio. Então, é a mesma coisa que você toca fogo numa coisa e, cara, quer apagar aquele fogo com gasolina, você só aumenta o fogo. Então, ela foi lá e se rebaixou no nível daquela outra funcionária, continuou mantendo um ambiente, um lixo, né? Tanto que provocou na outra funcionária, assim, a ira que estava dentro dela, né? Uma pessoa extremamente mal resolvida ali, com uns problemas sérios, e que no final do dia ela não conseguiu se manter na empresa também, né? Então, nesse caso, assim, a melhor coisa, gente, quando vocês estiverem numa situação como essa, de novo, voltando na questão de tirar a emoção, agir com a razão, era simplesmente essa moça ter pegado a outra, sentado para conversar, falar o seguinte, olha, o que você acha de a gente definir o que cada uma vai fazer de forma que a gente consiga trabalhar junta com um objetivo comum? E falar exatamente o comportamento que ela viu e ela não achou adequado. Olha, você fez isso, isso, isso. Isso não é legal, porque quando você faz isso, porra, você me deixa exposta com os meus funcionários, entendeu? Vamos fazer desse jeito. Faça um acordo, entendeu? Faça um acordo. E outra coisa, não tenha medo de chegar para o líder, para o chefe, olha, eu preciso que você nos ajude a definir quais são as nossas tarefas. Porque eu quero melhorar, aumentar minha produtividade. Mas eu preciso saber exatamente o que é meu e o que é dela, entendeu? Tem uma porrada de líder aí, de cultura de empresa, que os caras acham isso um must. Tipo, o que eles entendem é tipo um desafio meio que de Darwin, sabe? Você joga uma tarefa para dois, e aí eles acham que descobrem talentos através desse tipo de competição. Cara, assim, isso é discutível. Depende muito da cultura da empresa e também depende da função. De fato, em algumas culturas, ou mesmo isso pode valer, mas a maioria, principalmente quando você está num grupo de trabalho, uma equipe, é meio complicado, assim, sabe? Então, nada melhor do que a clareza e
e a transparência na hora que você for, achar que está sendo, digamos, prejudicado pelo seu par, ou que falta transparência e clareza de si, tá? Então, acho que isso é bem importante. Acho que esse esse é um ponto importante, porque faço até um paralelo, que existe a dimensão coletiva e a dimensão individual do ser humano, tá? Eu não estou falando que, porra, a gente não tem que ter os nossos objetivos, a gente não tem que ser egoísta com a nossa carreira, como já dizia o livro lá do Luciano Santos, sei lá, muito bom, que a gente não tem que olhar para os nossos interesses. Só que assim, o líder em cima, a empresa, ela precisa estar olhando o profissional com essas duas dimensões, a dimensão coletiva e a dimensão individual. Como se fossem dois lobos, dois cachorros aqui, tá? O ser humano, ele é, por natureza, um cara colaborativo. Cara, o ser humano, ele adora ajudar os outros. Pô, cara, quando tem um funcionário passando por uma dificuldade ali, quando o cara tá passando um perrengue fodido, a vontade de você oferecer ajuda para aquela pessoa, principalmente se você não tem nenhuma relação com ela, é natural. Entendeu? A mesma coisa que você tá na rua, você vê uma velhinha que tá uma pessoa em dificuldade, tá para passar para atravessar a rua, a nossa atitude natural é oferecer ajuda. Então, a nossa natureza colaborativa, ela é clara. Isso é natural nosso, tá? É o que eu acredito. Mas também tem o ser humano individual, que ele vai, porra, meu, que é você que tá aqui no meu caminho, cara. Entendeu? Então, quando a gente olha para dentro e faz esse jogo, a gente precisa casar os dois, né? Saber como é que os dois andam juntos para a gente ter o nosso envolto, o nosso entorno, algo saudável, né? E aí, quando o chefe faz um negócio desse, ele joga como é que é? Tem um gestor que falava um termo ótimo aqui na IBM. Ele falou o seguinte, cara, o cara vai chegar aqui na sala, vai pegar um saco de gato, vai cortar o fundo, os gatos vão cair na mesa, vão começar a se matar aqui. E aí, foda-se, meu. E tem muita gente que faz isso, né? Cara, quem que ele tá alimentando? Ele tá alimentando o cachorro do coletivo ou o cachorro do indivíduo? Ele tá alimentando o cachorro do indivíduo, entendeu? Então o coletivo vai pra casa do cacete. Então, assim, se o teu objetivo é integrar time, fazer com que as pessoas colaborem, trabalhem junto, não faz sentido esse tipo de coisa. Então, observem quando isso acontecer, porque acho que é uma dica valiosa. Clareza e transparência nas regras, tá? Com relação à parte de não entrar na briga, né? E eu até fiz umas anotações aqui, que a gente tem que não ter emoção, né? E assim, gente, bom senso, né? E bom senso não é porque é seu chefe, que ele está mais alto que você, que as pessoas vão ter bom senso. Aliás, eu acho que o bom senso talvez seja a moeda mais valiosa do futuro, né? As pessoas não têm bom senso, né? Não tem, é aquela coisa, é o coletivo, é o individual, eu diria que é o bom senso, né? Não tem tutorial para cada situação. A gente precisa desenvolver o discernimento, entendeu? É, Então, um chefe, quando toma uma atitude que politicamente vai afetar o grupo embaixo, ele não está tendo bom senso. E se você tem essa noção de bom senso, você precisa fazer com que essas pessoas percebam. Tem uma sensibilidade de percepção do que é razoável e do que não é, tanto para o par quanto para o chefe. E aí vem o terceiro ponto, que é peça ajuda. Se você está se sentindo numa situação desconfortável, se você está sendo prejudicado, se você entende que você já conversou com a pessoa e mesmo assim ela insiste em comportamentos
que, puta, na tua visão vai dar merda, você está começando a perder a tua saúde, porque você não consegue mais focar na tua produtividade, você fica preocupado com o que a outra pessoa está fazendo, assim, desvia o foco, e desvia mesmo. Assim, você passa a prestar atenção no que a pessoa está fazendo para você se proteger do que bater a tua meta, né? Do que ir atrás do teu objetivo. Então, se você estiver nessa situação, cara, melhor coisa. Primeiro, você pede uma reunião de alinhamento com o teu par, né? Coloca os pontos claros. Porque, cara, puta, tentou conversar, eu só quero deixar bem claro aqui que eu acho que na minha visão, sem querer pegar o holofote, a gente tem que dividir as tarefas, porque eu quero focar em produzir meu trabalho. Eu não quero buscar o holofote, eu não quero passar por cima de ninguém. Eu só estou te avisando, porque eu não quero ir conversar com o chefe sozinho. Então, eu vou chamar uma reunião com o chefe. Gostaria que você estivesse presente, porque a gente, de forma racional, discute qual é a melhor forma de trabalhar, porque para mim não está sendo razoável. Mas veja bem, essa questão do razoável, ela precisa ter argumento. Você não pode chamar o teu chefe para conversar, tipo, para reclamar, se queixar. Porque, primeiro, se você está lá só para reclamar e não está sendo propositivo, não está sendo construtivo, automaticamente você não vai ser levado a sério. Você começa a ser uma pessoa que vai passar uma imagem para os outros que, cara, assim, uma pessoa que tá ali e, tipo, só traz o problema, não traz a solução. Então, você tem que estar muito bem embasado em argumentos e para você defender o porquê que não estabelece tarefas explícitas de forma para que a gente possa ser construtivo, etc. Eu tive uma experiência pessoal que também fez a diferença nisso aí, que foi de fato quando eu tive o problema da minha doença no passado. Quando eu descobri ela, eu simplesmente fiquei uma semana num breu, porque eu simplesmente não podia contar para ninguém. Se eu levasse só o problema, eu ia levar o desespero para as pessoas, né? Então, naquele momento, me fechei de maneira muito racional. Eu falei, cara, eu só vou começar a conversar com as pessoas quando eu tiver exatamente o meu plano de ação, o que aconteceu, o que eu vou fazer, como é que eu vou resolver. Então, por que eu tô falando? Tudo é relação humana e política, né? Então, com o chefe, a mesma coisa. Toda vez que vocês forem se reunir para poder dar feedback negativo de alguma atitude do seu chefe, esteja muito bem embasado, com argumentos. Se prepare, porque você pode ser questionado. Inclusive, você pode ter duas pessoas na mesa que podem ter uma visão diferente de você. Você precisa saber como defender. Vocês têm alguma situação semelhante que vocês passaram na empresa que foi meio que perto disso, não? Eu tenho uma situação, duas, né? Uma lá no passado, no início de carreira, e outra agora. Uhum. Mas essa de início de carreira eu lembrei porque eu trabalhava na consultoria e estava em projeto, num cliente com uma equipe muito pequena. Na verdade, a equipe éramos eu e mais uma consultora do mesmo nível que o meu. E o líder que não estava todos os dias lá presente. E essa pessoa, essa consultora, eu comecei a perceber que ela queria se sobressair ali de qualquer forma. E ela me tratava de uma forma estranha, ela me dava cortadas. Quando o cliente chegava para perguntar alguma coisa, ela corria na frente para responder, ela me interrompia, falava o contrário do que eu estava falando. E quando o chefe estava lá, ela, sabe aquela pessoa que parece que coloca uma melancia na cabeça e quer aparecer de todas as formas?
E só que ela era um pouco mais discreta quando ele estava presente. Quando ele não estava, ela chegava a ser grossa. E eu não sabia o que eu ia fazer naquela época. Eu fiquei um pouco desestabilizada, porque eu não soube lidar, não estava sabendo lidar. E aí eu pensei, vou falar com ela. Tentei, só que ela era uma pessoa que, sabe, não estava aberta a ouvir e não reconhecia as situações que eu colocava. Uhum. Então, eu falei, bom, por aí eu já vi que não vai dar, eu vou ficar... Eu tô com ela todos os dias, eu vou ter que aguentar ela todos os dias, então não vai dar para eu estressar mais a situação. Vou falar com o meu chefe. Poxa, mas se eu falar com o meu chefe, eu vou parecer mimimi. Ele não está aqui todo dia, ele não está vendo isso, ele não está sentindo. Então, o que eu vou falar para ele? Vou expor a situação, ele vai falar assim, a Poliana não sabe lidar com as pessoas. Então, eu fiquei com medo de parecer mimimi. E aí, o que eu pensei? Bom, a única coisa que eu posso fazer é focar no meu trabalho. E ponto. Então, Uhum. assim eu fiz. Quando eu via que ela queria sobressair, falar e atropelar, eu deixava, não gritava mais alto, não interrompia ela também, mas me posicionava ali quando era o meu momento, entregava porque eu tinha que entregar. E, assim, eu fingia que isso não estava acontecendo, focava nas minhas entregas. E aí, um dia, o meu chefe me chamou para conversar e ele me falou que ele percebeu algumas atitudes dela, alguns comportamentos dela, que ele não estava gostando e que ele ia desligar ela. E perguntou o que eu achava. E Olha aí lá. eu falei, nossa, eu pensei, cara, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Eu não precisei falar nada, eu não precisei afrontar ela de uma forma mais dura, eu não precisei levar o problema para ele, e ele, no final das contas, viu o que estava acontecendo. Eu só foquei no meu trabalho, porque eu realmente não sabia mais o que fazer. Eu estava início de carreira, eu não tinha muito chão, né? Muita maturidade, assim, para na época lidar aí. E talvez hoje eu vejo que acho que a maturidade que eu tive foi o melhor que eu pude fazer na época, né? E a questão de agora é um pouco diferente, porque eu lido com um diretor que não é meu direto, mas eu tenho muita conexão ali de trabalho com ele. Só que imagina uma figura assim que parece um capataz, que é o cara que só vigia e denuncia. E não é muito colaborativo, sabe? Uhum. Então, quando existe algo do time dele que tem que ser feito, ele também não assume a bronca. Eu que tenho que ir com o time dele falar. E dependendo do assunto, eu não sou a pessoa mais adequada, até porque eu não tenho, como é que eu posso dizer, uma hierarquia de poder, digamos assim, influência por poder. Não que eu goste muito disso, eu posso expor ali a situação e colocar o porquê e tudo mais. Porém, se ele não está comprado, se ele não demonstra que ele está comprado, as coisas podem ser um pouco mais difíceis, né? Então, assim, no início, quando eu percebi, tem um ano que eu tô lá, né? Eu ficava muito confusa. Eu falei, qual é desse cara? Eu nunca vi um diretor assim. Que é isso? Que maluco. Tá pensando o quê? Que é isso? Cara, deixa eu sentar na sua cadeira, então. Pode parar, sabe? Eu ficava meio revoltada comigo. Aí eu comecei a perceber que, poxa, eu não tô... eu tô deixando minha emoção falar mais forte que a razão. E até hoje eu percebo que a minha emoção sobressai, mas eu não externalizo. Eu uso essa técnica do café. Eu respiro, vou pegar um café. E aí eu comecei a falar com ele algumas coisas do tipo, eu preciso então que você me ajude a conduzir isso com o teu time, pode ser? Eu posso mandar um e-mail para todo mundo explicando a situação. Você dá um replay aí para todo mundo para reforçar? Ah, vou ter uma reunião, vou aproveitar o momento final da nossa reunião, que vai estar todo mundo junto, e aí eu vou tocar nesse assunto. Você me ajuda? Assim, eu começo a ter ali alguma colaboração da parte dele, para que eu não faça o papel que ele deveria fazer e alcançar as coisas com maior velocidade e menos dificuldades, sabe?
Então, nessa aí, diariamente é essa luta. Às vezes eu fico um pouco cansada, às vezes eu fico, eu acho que eu não estou fazendo certo, eu não estou agindo certo, mas é a forma como eu estou achando no momento, né? Explico, chamo ele para me ajudar. Legal, Poli. Assim, obrigado, Enio, pela dica aqui do livro. Se quiser depois, mais para frente, a gente pode até falar sobre esse livro. Antes se quiser comentar, ele ou o Matheus, deixa eu só comentar que a Poli disse nas duas situações. Acho que, puta, deu super certo com aquela pessoa lá que estava atrapalhando o teu trabalho, porque só cuida, tá, Poli? Porque nesse caso, o teu chefe tinha contato meio que direto com vocês e conseguia perceber o trabalho, a qualidade do trabalho dela diretamente. Então, acabou que ele percebeu e meio que entrou em consenso com o que você já sabia, de que, cara, a corda ia estourar para o lado dela. Agora, tem muita situação no trabalho onde o gestor, ele nem sempre tem visibilidade do que acontece no dia a dia entre pares, entendeu? E aí, existe uma coisa, a gente nunca tem a tendência de querer confrontar as pessoas, né? Porque a gente não quer se indispor, a gente quer se proteger. Só que tem um negócio aí, né? Se você está diante de uma pessoa que está lateral a você e que ela se impõe e ela começa a afetar a qualidade da tua entrega, do teu trabalho, e você não confronta, isso com o tempo vira sistemático de uma forma que a pessoa ela se sente no direito porque você indiretamente permitiu de tomar atitudes que não são devidas. Não é da alçada dela, tipo, às vezes é o seu trabalho, ou, tipo, ela não tem mais vergonha de ser, tipo, uma pessoa inconveniente, assim. Então, na hora certa, é bom dar um choque, assim, sabe? Tipo, Não chega para lá, com chega pra certeza. lá, e assim, olho no olho, assim, tipo, cara, assim, ó, vamos trocar uma ideia aqui, entendeu? Vamos trocar uma ideia aqui. Quando só você teve esse comportamento, esse aqui, que me afetou assim, assim, assado. Eu peço que você pare. Eu peço que você pare. Senão eu vou ter que chamar uma reunião com o gestor e reportar isso que está fazendo, porque isso é escopo do meu trabalho, não é o seu. Aí o que vai acontecer? As duas, uma. É, ela pode continuar fazendo, e aí você já tem, pelo menos você avisou, e aí você reporta para cima, inclusive que você conversou com ela e a pessoa não parou, você tem mais argumento ainda. Ou ela, e na maioria das vezes vai acontecer isso, ela vai dar um passo, dois passos para trás. Porque, cara, a gente é bicho também, cara. A gente é racional, mas a gente é bicho. Quando você vai na casa da tua amiga e você tem aquele cachorrinho, que ele é bonitinho, aí você vai passando a mão dele, aí você vai brincando com ele, daqui a pouco ele rosna assim. Aí você, putz, você vai pensar duas vezes de mexer com aquele cachorrinho de novo ali, meu. Porque, então assim, as pessoas, elas, cara, não deveria ser assim. Mas se você confronta e dá o papo reto, elas tendem a te respeitar mais, tá? Não digo que digamos que eu não sou mestre nisso também, porque eu penso sempre duas, três, quatro vezes, às vezes eu nem opto por confrontar. Mas quando eu vejo que o negócio está muito foda, assim, de alguma forma, para que não estoure na sua cabeça depois, porque é aquela coisa, quando começa a afetar o teu trabalho, afetar a tua entrega, cara, você vai começar a ficar insatisfeita, você vai começar a perder energia, saúde, a corda vai começar a estourar para o teu lado, entendeu? Então, é mais como um mecanismo de defesa mesmo. E do diretor, a gente vai entrar mais para frente de como a gente se relacionar com pessoas difíceis, que eventualmente é um diretor, ou um cara que tipo, funciona da mesma forma que você. Você tocou num ponto importante, às vezes nunca chocar, mas talvez desarmar a pessoa, né? Eu tinha um gestor
eu falei isso, não critiquei também, mas eu lembrei quando você falou. Falou que, assim, cara, um cliente que cagava na minha cabeça. O cara, meu, não tava nem aí, falava uma pá de merda, tipo, você achava a última bolacha do pacote, não te respeitava na reunião e tal. Eu, pô, cheguei para reclamar com o meu gerente, falei, cara, não é impossível fazer 2 agendas com esse cara, nunca tá acessível como tá acessível para bater. Ele falou, Diego, se você conseguir conquistar esse cara, você, com certeza, você vai conseguir o que 90% das pessoas não conseguiram, que foi vender para ele. Porque se ele é assim com você, não é porque é com você, é porque é com todo mundo, entendeu? Ele é assim. Então, é uma pessoa que às vezes é amargurada, tipo, e ele quer e se você consegue transpor a barreira da amargura e criar um vínculo com essa pessoa, cara, ele vai te respeitar em dobro, 3 vezes mais do que qualquer pessoa que vai lá vender alguma coisa para ele. Então, desarmar pode ser estratégico, entendeu? Então, mas a gente vai ver mais para frente, aí a gente vai debruçar um pouco mais esse tema. Enio, você quer dividir alguma experiência? Matheus? Eu acho que o que você falou, Diego, entra muito naquela filosofia, inclusive ANCAP, né, de não me pise para eu não te pisar, né? Tipo assim, se você respeita a pessoa e trata ela bem, né, por que que ela vai te pisar, né? Então, assim, mas se ela te pisar, ela tá te dando o direito de fazer o mesmo com ela. Então, você pode chegar e avisar ela. O que você falou, eu acredito que é uma solução para esse tipo de conflito, né? Você chega para a pessoa de forma séria e fala: olha, cara, o que que você fez comigo não é legal, isso está fora do. Eu nunca te tratei dessa forma, não sei por que que você fez isso, e tentar jogar real para a pessoa, né? E se não der certo, igual você falou, aí a gente tem a hierarquia, né, para estar trabalhando, conversando com os nossos superiores, né? Mas, em primeiro lugar, eu acredito que conversar com a pessoa pode ser uma solução até para a pessoa, igual você falou, assustar e ir procurar o serviço dela, te esquecer um pouco, E né? de novo, tá, gente? Sem emoção. Sem emoção. Tipo, eu não tenho nada contra a pessoa, cara. Eu só quero estabelecer uma linha ali do razoável, entendeu? Então, assim, geralmente, quando rola esse tipo de confronto, vá, assim, sem emoção, com o discurso pronto e no tom certo. Exatamente o que você tem para falar e, assim, papo reto, que não fique ambiguidade na conversa, entendeu? E porque todo mundo ali tá no profissionalismo, cara, entendeu? Então, é Tem importante. mais, já interrompi, né? Tem mais uma situação assim difícil, até eu não vou nem me alongar aqui, não, a gente pode discorrer mais em outra mentoria, e talvez vocês já tenham passado por isso também, do tipo pessoas hierarquicamente superiores, né, a você, diretor, superintendente, te desautorizar em reunião, te desfalar em reunião, sendo que como que eu posso dizer? Não assumir a bronca dele para jogar em cima de outra pessoa. E é mentira o que ele está dizendo, não faz sentido. E é totalmente diferente do que nós conversamos antes da Uhum. reunião. Então, quando ele está ali com o CEO numa situação difícil, então é tal coisa. E olha para mim, e todo mundo olha para mim. Não, 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 não. Espera. Vamos lá resgatar o que a gente conversou. Por quê? Uhum. Sabe? Então, enfim, eu tenho algumas situações nesse sentido em que talvez, não sei, achasse que eu ia ficar quieta, que eu ia assumir a bronca, mas não. Mas Poli, olha só, interessante esse ponto que você trouxe, porque é, tem aquelas. Vamos fazer a analogia de novo, né? Quando eu era pequenininho, eu estava no jardim da infância, de vez em quando eu fazia umas merda ou não fazia merda, não tinha culpa de nada. Pelo contrário, o meu coleguinha tinha feito a merda, e mesmo assim, a gente saía brigado, e aí no final da escola, abria o portão para as crianças sair, o meu amigo ia contar para o pai dele, e o pai dele ia me esculachar. Aí eu aprendi, depois de um tempo,
que não adiantava eu responder para ele, porque ele é um cara maior que eu, entendeu? O que eu fazia? Eu contava pro meu pai. Meu pai, eu não tive culpa nessa briga. O culpado era o meu amiguinho lá. Aí meu pai ia falar com o pai do moleque. Olha só, entendeu? Não é assim que funciona. Então, trazendo agora dei uma viajada aqui, mas não deixa de ter um pouco de similaridade. Cara, assim, duas situações quando acontece isso, um diretor desautorizar. Dificilmente ele vai fazer isso na frente do teu diretor se ele estiver presente. Não, aí é que eu entendi super a sua analogia e eu aplicaria isso se isso fosse aplicável à minha realidade. A questão é que eu não tenho um pai, digamos assim, dentro da empresa. Ah, entendi. Tem uma pessoa ali que, de vez em quando, eu posso pedir alguma ajuda, mas, hierarquicamente falando, eu não estou encaixada. Em tese, eu estou com o CEO. Uhum, E isso é uma questão à parte, é uma situação muito confusa. uhum, E aí, existe questões ali que eu percebo que são inseguranças de um ou outro diretor, e na hora do vamos ver com o CEO, a pessoa afina a voz, entendeu? uhum, Então, eu não consigo, aí não sei, né? Tem pessoas e pessoas. Calar e consentir se eu não vejo sentido. Mas eu também não vou brigar, não vou ali, né, subir em cima da mesa e dar um show. uhum. Eu vou colocar a situação conforme ela realmente foi. Mas também sem ficar colocando ninguém ali em maus lençóis, digamos assim. Entendi. Então, o resultado aqui foi tal. Porque não, sei lá, não recebi o material. Uhum, Mentira! Desde semana passada, a gente conversou no dia que você recebeu o material. uhum, uhum. Lógico que eu não vou falar desse jeito, É. mas eu sei que é cara de pau, é cara lavada, sabe? Tipo, o cara. Então, entende? É muita saia justa. Eu entendo, né? É complexo mesmo, mas eu acho que a gente vai debruçar um pouco mais a fundo quando o tema chegar, que é relacionamento com pessoas difíceis, sobretudo quem está acima da gente, enfim. Acho que é um tema rico aí para as outras. Matheus, Harry, quer colocar algum ponto aí, dividir com o grupo? Ia comentar algumas coisas. Questão de conflito, na verdade, gestão de conflitos em si, né? Chega a um determinado nível que, basicamente, a vida se torna isso. Uhum, Você deixa de executar diretamente as ações e você passa a gerenciar conflito, risco e pessoas. Isso se resume a um determinado nível, você passa a entrar nesse patamar. Então, a política em si, ela é isso. Vamos lá. Você gerencia conflitos, pessoas e risco. uhum, Então, até que ponto cada um chega, o nível aceitado de cada um. E aí, assim, puxando um pouco do que a Polly falou aí sobre a questão de algumas pessoas que eu acho que você vai adentrar um pouco mais na frente, de pessoas falar alguma coisa em um momento, depois falar outra, depende do quanto aquilo vai te impactar de verdade. E depende do quanto sua voz vai ter alguma razão naquele momento também. Porque, às vezes, ficar calado em determinado momento para depois poder falar realmente, estrategicamente falando, para a pessoa é muito mais interessante do que ela causar um conflito naquele exato momento. Então, ela aceita que a pessoa, como falou, está mentindo descaradamente ali, mas depois ela consegue comprovar com fatos e vai carregado de munição para uma reunião, para alguma coisa, para poder mostrar os fatos. E ela mostra todo um storytelling que vai dar o mesmo resultado, só que quem vai tirar a conclusão não é a pessoa que está falando, e sim a pessoa que está ouvindo. Então, a pessoa que está ouvindo, ela vai entender e saber quando cada um vai estar fazendo certo ou errado. Então, assim, um exemplo, ontem, na verdade,
que tive um problema com uma das empresas que a gente olha, e aí ficou um pouco sério o tema e que estavam querendo demitir o responsável pela área daquela empresa naquele ponto específico. Então, eu tentei apaziguar e consegui apaziguar a situação para poder a pessoa não ser demitida, porque eu achei que não, ao meu ver, foi uma coisa, um mal entendido que não precisava ter chegado naquele ponto, mas chegou. E aí a bronca ela vem depois. Só que eu acho que não precisa chegar ao nível de demitir ninguém. Mas a bronca vai chegar depois e fica aquele mal visto. Mas ao mesmo tempo, politicamente falando, eu ganhei certos amigos e eu não fiz nenhum inimigo por causa disso. Então, só por ter mediado um pouco uma situação aí que, para mim, eu tinha esse poder de mediar. Então, assim, gerenciamento conflito, risco de pessoas, minha visão, a parte política empresarial, né? Cara, concordo plenamente. Eu acho que por isso que é tão complexo falar de ser humano, porque cada situação é única, né? E cada pessoa é um universo, né? Então, por isso que a experiência de vida ela é tão importante, porque você começa a começar a enxergar, você começa a enxergar padrões, né? De como as coisas funcionam. Só para dividir mais uma experiência com vocês, eu tenho em casa um exemplo. Minha esposa, por exemplo, ela é médica e sempre foi uma pessoa que é um poço de conteúdo, conhece muito do que faz. Só que ela tinha muita dificuldade de, de se colocar, de impor. E impor não é você chegar e ser arrogante. É você colocar sua autoridade. Pô, você estuda pra caralho, você trabalha pra caralho com aquilo todo dia. Tem pessoas que vão lá e dá pitaco, não sabem o que estão falando, mas, meu, acham que, porra, pode chegar e falar o que quer, assim, na maior cara lavada. Então, assim, o que eu falo para ela, eu falo para vocês aqui. Vamos exercitar a nossa capacidade de a gente se colocar no mundo. Se a gente estuda, trabalha, ganha dinheiro e agrega valor com aquilo que vocês se dedicam, cara, não deixe as pessoas por pouco falar mal ou desdenhar daquilo que vocês conhecem tão bem, entendeu? Então, exercite a capacidade de se colocar no mundo sim, confrontar, mas da maneira correta, né? Sem emoção, de forma construtiva, para que vocês também possam ser respeitados aí no mercado de trabalho. Tá bom? Meu querido Harry, está escondidinho aí? Quer falar alguma coisa, meu querido? Fala, velho. Fala, velho. Acabei de chegar, velho. Tava lá na CCXP lá, tava no metrô, por isso que eu nem falei nada, porque tava a conexão às vezes caindo, né? Ah, pô, bem-vindo ao Peguei grupo, na hein, cara? estrada, Fiquei né? feliz aí que você participou da nossa hoje aí. E Vou tentar aparecer mais. É que a maioria das vezes eu tô, enfim, agora no flow lá, né? ah, Fazendo as coisas. sim, tamo junto. Eu só queria acrescentar aí no final aí, porque eu acho que a gente tem que sempre. Acho que você falou um pouco sobre isso, não lembro agora que algumas vezes picotou lá. Mas é o que eu faço, é o que eu coloco em prática hoje em dia, né? Que é a gente sempre ter uma autoavaliação do nosso dia, entendeu? Eu acho que isso ajuda muito a gente até anotar mesmo o que a gente fez e pensou assim, puta, poderia ter evitado isso, né? Porque às vezes tem algumas situações de relações pessoais, essa parte política da coisa, que a gente pode causar ou ceder aquela situação e a cair numa armadilha mesmo. Às vezes a gente cria essa armadilha, né? A gente Ah, permite, é o que você falou de permissão, a gente não permitir algumas coisas e tal, não necessariamente levar o ferro e fogo não levar desaforo para casa, mas quase isso, né? Ter uhum. essa ponderação porque às vezes a gente mesmo cria as armadilhas de alguns relacionamentos que a gente tem no dia, né? Só queria acrescentar isso porque acho muito importante, que é o que eu faço hoje em dia. Eu faço uma autoavaliação do que eu poderia ter evitado, do que eu posso evitar num próximo momento com alguma pessoa, enfim, em alguma situação, em alguma reunião, e isso me ajuda muito, entendeu? Uhum. É isso que eu tinha para falar aí, de tudo que a gente ouviu. É isso aí, mano. Viver é a arte de acordar e se autocriticar e se autoavaliar todos os dias, né, cara? E a gente
é aquela coisa building blocks, né? Como que a gente vai colocando tijolinho por tijolinho, melhorando a versão de nós mesmos todos os dias, né? E é isso, política... Posso Claro, só Poli. colocar mais um tópico aqui, não para hoje, mas talvez para a gente abordar nas próximas, que é uma questão que eu tenho comigo faz um tempo, que é até que ponto você, como profissional, se coloca de forma crítica num quesito assim de que você tem absoluta certeza do que você está falando, que é algo que está sob seu domínio, ou até que ponto você cala e obedece? Porque não, assim, tem o que alguém quer e tem o que deve ser feito. Olha, Entende? Excelente ponto, viu? essa é uma pergunta... É porque, assim, vamos lá. Depende da relevância e do contexto. Por que eu falo que depende? Porque existem temas das quais você domina e a outra pessoa não domina e ela quer as coisas do jeito dela, que se você renunciar, se você negar aquilo que você sabe, que acredita que é correto, você está sendo conivente com a posição da outra pessoa. Então, se essa conivência prejudicar o seu trabalho, te colocar em risco com relação a qualquer tipo de atividade, sei lá, ética, jurídica, ou mesmo de ordem do negócio mesmo, coloca em risco o negócio, eu acho que, de uma forma ou de outra, você vai ter que, nem que a decisão final seja que você não quer, mas você vai ter que colocar a tua posição. Né? Ó, a gente pode concordar em discordar. Eu só estou levantando o meu ponto aqui, ó. Aqui, ó, o meu ponto é esse, tá? Porque aí o que vai acontecer, Poli? Se tomarem uma decisão lá na frente e depois der merda, você vai digamos, você vai falar, puta, eu coloquei esse ponto lá na reunião, entendeu? Exato. Agora, existem situações que você pode administrar, você pode ser política, entendeu? Você não necessariamente pode entrar em confronto com aquela pessoa, porque não interessa para você entrar em confronto com aquela pessoa. Talvez o relacionamento com aquela pessoa seja mais valioso do que aquele ponto que esteja em discussão, e você pode ceder aqui e ali. Então, depende muito do contexto, da importância e da relevância do que está sendo discutido. Essa é a minha opinião. Perfeito. Beleza, galera? Então, acho que na próxima mentoria com o Diego aí, a gente vai pular para um próximo tema, vamos continuar falando desses temas que eu acho muito louco, que é relacionamento humano, né? Então, menos hard skills, mais soft skills, que é o que, na minha visão, vai ser cada vez mais importante aí na carreira de todos nós. Tá certo? Isso aí. Obrigado aí Certo. Obrigadão, viu? Obrigada a você. E beba água, Diego. Beba água. Roupa, né? Obrigado, gente. Valeu, Obrigado, Diego. valeu. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.